Graça e paz. Eu tenho observado que existe hoje muita dúvida sobre o arrebatamento da igreja. E é sobre isso que falaremos mais uma vez. Vocês devem fazer distinção entre duas palavras gregas. A primeira é o harpazo e a segunda é a parousia. Harpazo, que foi substituída depois para o latim, para raptus. Então, harpazo e raptus significa arrebatamento. E a parousia é aparição, é manifestação. Então, saiba, parousia é manifestação. E harpazo é raptus, no latim, que significa arrancar com velocidade e com força. Por quê? A partir de agora, nós vamos começar a diferenciar arrebatamento de igreja para a vinda de Jesus. Só para uma questão didática. Eu sei que as igrejas hoje pregam o arrebatamento em duas fases. Mas, por questão didáticas, essas palavrinhas gregas serão diferenciadas. Harpazo para parousia. Vamos lá. Onde é que eu encontro o harpazo? Você vai encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao 17. Quando estiver escrito assim: e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esse arrebatados no original é harpazo, tá bom? No original é harpazo. Isso é arrebatamento. Quando vocês observarem no livro de Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 11 ao 21, Jesus voltando com a sua igreja no final da grande tribulação para reinar por 1000 anos, então aquela volta de Jesus ali será a parousia. Quando Jesus aparece, quando Jesus manifesta, é nesse tempo, é nessa passagem que se cumpre a palavra de Deus que diz que todo olho verá. Você tem que guardar duas passagens bíblicas principais sobre arrebatamento de igreja. A primeira é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16 ou 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O 18 diz: consolai uns aos outros com estas palavras. Então, isso aqui serve de consolo para a igreja. Arrebatamento de igreja não é para deixar ninguém perturbado, não é para deixar ninguém com medo. Arrebatamento é para deixar você feliz quando nós falamos sobre isso. 3 perguntas que nós temos que responder a respeito do arrebatamento. A primeira pergunta é: quando será o arrebatamento? Mateus 24 e 36, que diz assim: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. É importante frisar que algumas pessoas ainda acreditam que Jesus não sabe o tempo do arrebatamento. Jesus é Deus. E quando ele falou aqui que só o Pai saberia o dia do arrebatamento, ele estava fazendo uma analogia ao casamento judaico. Jesus sabe sim o dia do arrebatamento, mas ele disse isso para que o povo da época entendesse melhor. Nós não sabemos, ninguém sabe. Jesus sabe porque Jesus é Deus.
Atos 1:7 diz assim: E disse-lhes: Não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Então nós vemos aqui, mais uma vez, Jesus falando, depois da sua ressurreição, não pertence vocês saber o tempo. Aqui, Jesus não disse que ele não sabia. Aqui ele disse, o Pai definiu, está tudo certo. Deuteronômio, capítulo 29 e versículo 29, é aquele famoso versículo que diz que as coisas reveladas são para nós, mas as coisas que estão ocultas são para Deus. Segunda pergunta, como será o arrebatamento? Olha, de acordo com o texto que lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 14 até o 17, nós vemos que o arrebatamento será da seguinte forma. Primeiro, ao ressoar da trombeta, a trombeta toca. Gente, essa questão de trombeta, ela pode ser de uma forma simbólica para entendermos. Mas a trombeta toca, é assim que diz o texto literal. E quando a trombeta toca, significa que está chamando, está convocando o povo para uma reunião, para uma festa, para anunciar o novo rei. É para isso que tocava a trombeta no Antigo Testamento. Então agora a trombeta é tocada. E o que acontece quando a trombeta é tocada? Os mortos ressuscitam. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam. Nesse exato momento que eles ressuscitam, a terceira fase é os vivos que serão transformados e os que morreram e foram ressuscitados subirão às nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Vai encontrar com o Senhor nos ares exatamente porque é um rapto, porque é um harpazo e não apenas uma parousia. Quando a igreja for arrebatada, Jesus não vem para essa terra. Ele fica lá nas nuvens e a igreja sobe até ele. Para entender o arrebatamento da igreja, é preciso vocês observarem, admirarem um casamento. Como é que funciona o casamento? O noivo vai para o altar, não é assim? Como Jesus foi para o Pai. Agora, na hora que é tocada a trombeta, não é? Na hora que toca um instrumento, então o noivo desloca do altar e vem até a metade do caminho. A noiva vem sendo guiada por alguém até o meio da igreja. O noivo vem, a igreja vai de encontro, sobe. No meio do caminho se encontram. Assim como a noiva é levada, geralmente pelo pai ou por alguma pessoa que ela o considera, a igreja será levada pelo Espírito Santo até as nuvens. Por isso que é interessante ter uma comunhão com o Espírito Santo, para que quando a trombeta tocar, ele sabe quem é que vai subir. E no casamento, a noiva e o noivo se encontram no metade do caminho do templo e voltam para o altar, onde vai ser celebrado o casamento. É dessa forma que acontece o arrebatamento. A igreja encontra nas nuvens com Cristo e volta com Cristo para o céu, onde Deus habita, e no céu acontece as bodas do Cordeiro, tem vídeo meu falando sobre isso aí, e acontece o tribunal de Cristo. Depois de 7 anos, a igreja volta para a terra. Enquanto a igreja estiver no céu, aqui embaixo, na terra, começa o período do anticristo, começa o período da grande tribulação. Mas a igreja
não fique preocupada com tribulação, nem com o anticristo, nem com a marca da besta, porque os que têm o selo do Espírito Santo, os que já foram marcados pelo Espírito Santo, não vai correr o risco de ter que rejeitar a marca da besta, porque estarão com Cristo no céu. Qual a duração do arrebatamento? Olha, gente, a parousia, que diz que todo olho verá, pode ser que seja visto por meios de comunicação. Hoje tudo que acontece é compartilhado pelo smartphone, né? Pelas redes sociais, mas naquele dia o mundo estará focado, atento. As testemunhas do Apocalipse terão anunciado isso. Então o evento estará todo mundo atento a esses acontecimentos. Agora, se ele voltará lentamente para que as pessoas o observem, isso eu não tenho certeza, mas todo olho verá. E a duração desse evento é a terceira pergunta que nós temos que responder. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 4. 5 e 4 que diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, será uma surpresa, será um rapto, será como um ladrão. Então, quando o ladrão vem e rouba alguma coisa de alguém, ele pega de surpresa. Vamos para 2 Pedro 3:10. Vamos lá? 2 Pedro 3:10, que diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e a obra que nela há se queimarão. Então o dia do Senhor virá, está dizendo que mais uma vez, como ladrão, como um estrondo, vai ser coisa rápida. E esse versículo aqui, em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 52, vocês devem guardar isso aqui. Eu disse que duas passagens bíblicas que você deveria guardar com você o tempo todo é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, e 2 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 17. Eu estou falando aqui o capítulo e versículo, mas por favor leia o capítulo inteiro, porque os hereges, as seitas, vão pegar só um pedaço do versículo para você ler, tá bom? Aqui, como eu não quero confundir a sua cabeça, você leia o versículo, o capítulo todo, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então leia todo o capítulo. 15 e 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Observem que aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios: nós seremos transformados. Porque os mortos ressuscitarão. Mas ele acreditava já naquela época que Jesus podia voltar. E se nós seremos arrebatados, ele estava pregando: olha, Jesus vai voltar agora. Observe que eu li em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17. O apóstolo Paulo diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os vivos serão transformados. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Sabe o que significa isso? Significa que eles acreditavam já naquela época que eles subiriam arrebatados. Então, o arrebatamento
pode acontecer a qualquer momento. Ah, mas e a construção do templo? Construção do templo, sabemos que todos os utensílios do templo já estão construídos. Os judeus dizimam há 10 anos para a construção do templo. Sabe-se que o templo pode ser construído do lado da mesquita que existe hoje no lugar do templo. A pedra fundamental que tem todas as características, as medidas, já foi encontrada. A bezerra vermelha para o sacrifício já foi trabalhada por melhoramento genético. O arrebatamento é um fato e pode acontecer a qualquer momento. Pessoal, esse aqui é o nosso canal de discussão teológica, bíblica, filosófica. Nos acompanhe aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Deus.